Paz e graça, irmãos e irmãs, amém? Neste primeiro domingo do mês de outubro, nós, presbiterianos e também a fé evangélica no mundo, que ainda preserva aquilo que nós chamamos como a nossa identidade evangélica, a nossa identidade reformada no mundo, mês de outubro é o mês em todo o ano da gente relembrar a nossa identidade, de onde nós viemos. E como é um tema que pode parecer estressante, cansativo, antigo, tradicional, eu me preocupei com alguns recortes para não cansar você, mas ao mesmo tempo passar para você a importância da gente celebrar a nossa identidade cristã, a nossa identidade evangélica, a nossa identidade reformada. Então, 3 datas inicialmente para vocês acompanharem conosco. Abril de 1500, tudo bem, tranquilo, né? Brasil, 22 de abril, 1500, beleza? Ok? Ok ou não? Aí, ok, isso mesmo. Então, 500 anos de Brasil. 522, mas vamos colocar 500 anos de Brasil. A segunda data, 1483, né? Portanto, aí, 17 anos antes do Brasil ser descoberto. 1483, numa pequena cidade da Alemanha, em Eisleben, nascia Martinho Lutero, católico, claro, só existia uma igreja católica, católico, praticante, devoto, inclusive do santo do dia em que ele nasceu, porque Luther tinha-se a prática naquele tempo de nascia, escolhia o nome e colocava também, como se fosse um sobrenome, do santo do dia, para quem era devoto, quem era católico, por exemplo, né? E só existia essa igreja. Na verdade, existia a igreja também a igreja síria, a ortodoxa, que inclusive essa semana, né, esteve na moda, né? Havia a igreja ortodoxa que surgiu na Síria ou na Grécia Antiga, lá no ano 1054, mas essa data você esquece. Por enquanto, então, a primeira data é 1500, o Brasil foi descoberto. 1483 nasceu Martinho Lutero numa pequena cidade da Alemanha, e 1517. 1517, em 31 de outubro, daí o mês, 31 de outubro, também na Alemanha, só que em outra cidade, chamada Wittenberg, Lutero ali vai então colocar 95 questões para discutir com a alta autoridade da Igreja Católica na Alemanha. E aquelas chamadas 95 questões que o próprio estudioso da Bíblia, Lutero, colocou para discussão, aquilo, né, abre-se. Pode voltar um pouco. Aí, obrigado. A gente vai colocar algumas coisas ainda sobre essa tela que está aí. Então, essas 3 datas, 1483, nascimento de Lutero, 1500, o descobrimento do Brasil, e 1517, o início da Reforma Protestante lá na Alemanha com Martinho Lutero. Agora sim, pode passar. Isso. Então, no dia 31 de outubro de 1517, naquela cidade de Wittenberg, colocou-se na porta da igreja católica, da igreja de Wittenberg, era uma catedral, 95 questões para que Lutero pudesse dialogar, ou pelo menos discutir, dogmas importantes com a liderança maior da igreja católica. Qual era o contexto, então, para você se certificar? O contexto é que, para quem já viajou para Roma, inclusive o presbítero Oscar Félix esteve recentemente e foi lá na Praça de São Pedro e tirou algumas fotos da Catedral de São Pedro em Roma. E é interessante porque pelo menos 100 anos, 150 anos antes da Reforma Protestante, a construção, ou pelo menos já várias vezes construção e reforma daquela catedral belíssima em São Pedro, na Praça de São Pedro em Roma, onde está o Vaticano, óbvio, né? Gastando-se muito dinheiro, e uma das coisas para se arrecadar dinheiro para terminar aquela reforma, aquela mega reforma, era vender o que foi chamado então, Selma, de indulgência, ou seja, um tipo de pena perdoada. A Igreja Católica vendia, naquela tradição, a Igreja Cristã, vendia tudo que estava ao seu dispor. E a coisa mais importante, no pós-Idade Média, pós a peste bubônica que dizimou 60% da Europa,
As pessoas morriam em média, quem morria com saúde, morria em média entre 39 e 45 anos de idade, você imagina. Então a maior bênção que alguém poderia conquistar na Europa naquele período era a certeza da salvação e ir para o céu com Jesus. Então é óbvio que a igreja iria vender aquilo que ela tinha de mais precioso, tirar a alma das pessoas do purgatório e entregá-la aos braços de Jesus. A igreja dizia que tinha essa autoridade. Inclusive, uma das teses que Lutero levanta chegou a ser, mas se é uma tese irônica, porque ele dizia, se a igreja tem o poder, se o Papa tem o poder de perdoar as pessoas ou de tirar a alma delas do purgatório e colocá-las nos céus, por que não fazer de graça, imitando Jesus? Por que precisa vender, né? Então esse é um rápido contexto onde Lutero vai questionar 95 teses, ou colocar 95 questões para discutir na Alemanha com a alta liderança da igreja. Isso, igreja, é chamado de reforma protestante. E por que protestante? Porque é o protesto com aquilo que se fazia, Neiva, descaradamente na liturgia da igreja, no culto da igreja, nos ensinos da igreja. Como se vê, por exemplo, hoje no Brasil, muitas coisas sendo de novo vendidas descaradamente nos púlpitos, na televisão, nos rádios e por aí vai. Parece que muita coisa voltou a ser o que era antes. Por isso, nós como Igreja Presbiteriana Independente precisamos sempre retomar a nossa identidade, de onde nós viemos, quem nós somos. Citando uma quarta data, 1555, e agora voltando ao Brasil. 1555, João Calvino, em Genebra, o reformador, mandou para o Brasil alguns missionários chamados de huguenotes. Luiz Carlos, talvez você já tenha lido sobre isso. E esses huguenotes desceram ou aportaram na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E ali foi um primeiro incipiente semente do evangelho protestante. Mas também nessa semana citado aí, com todo respeito àquela tradição, citado o padre Anchieta, ele e alguns outros poderosos no Brasil, em menos de 2 anos, mandaram executar todos os missionários protestantes que vieram, enviados por Calvino na Baía da Guanabara em 1550. Por isso você vai entender por que o presbiterianismo brasileiro, por que a Igreja Evangélica Brasileira tem aproximadamente só 160 anos no Brasil. Porque durante 350 anos reinou no Brasil apenas aquele cristianismo tradicional que é o conhecido no mundo todo, o cristianismo católico romano. Então, o Brasil tem aproximadamente 160 ou 170 anos de experiência de fé evangélica ou fé protestante ou fé reformada, ou seja, porque é daquele movimento, igreja, daquele movimento da reforma lá na Alemanha que nós passamos a ser, por exemplo, colocados como alvo no mundo todo. Somos crentes, somos cristãos, mas também somos presbiterianos ou evangélicos por conta daqueles que tiveram alvo missionário na Alemanha, em toda a Europa, depois Estados Unidos, mandando missionário para o mundo todo. Abra comigo o texto, então. Aliás, só lembrando, essa casa aí é a casa, pelo menos uma imagem que eu encontrei no Google, é a casa, e ainda é preservada porque é uma tradição bastante importante na Alemanha, a fé luterana, e essa casa é a casa em Eisleben, na Alemanha, onde Lutero nasceu, lá em 1484. Então você tem aí, né, algo importante que eu quero destacar para você. Em 1505, Lutero estava numa cidadezinha de interior, meio que rural, chamada Erfurt. Estava indo, tinha 22 anos de idade, presbítero Milton, e de repente, num fim de tarde, meio que escurecendo, uma tempestade, e caiu um raio muito próximo dele, e ele teve ali algo extraordinário, um medo. E ele clamou por Santa Ana, com todo respeito, né? Mas a biografia dele diz isso. Ficou com tanto medo que achou que ia morrer, ele deu um grito e clamou por Santa Ana para que tivesse misericórdia dele. E na biografia de Lutero, ele mesmo, nos seus escritos, fez questão de deixar escrito que aquele foi o primeiro momento onde ele começa a dedicar-se à leitura da Escritura. Era um monge,
minto, era formado em direito, tentava ser advogado, mas a partir dessa experiência ali de um raio que caiu muito próximo dele, ele pode passar. Ele então vai para um mosteiro. Essa é uma pedra de sílix, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das mais comuns, onde bateu aqui, lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil, para alguns mais de 100 mil anos atrás, é a pedra com a qual se descobriu o fogo, né? É uma imagem figurada para dizer para você, a fé, irmãos, é um mistério. A pedra solta faísca quando você bate uma na outra, mas ela solta só faísca, ela não pega fogo. Acompanhe o meu raciocínio. Então você bate uma pedra na outra, sobretudo esse tipo de pedra, ou chamado de forma popular de pederneira, você bate uma na outra, ela emite ela solta muitas fagulhas, muitas faíscas, mas ela precisa de gravetos ou aquele tipo de capim bastante seco para estimular um fogo, oxigênio e por aí vai. Então a fé é um mistério, Paulo vai dizer que é, Dalva, um dom de Deus. Um dom de Deus. Mas é um dom de Deus que precisa, como essa faísca que solta em direção ao nosso coração, ela precisa encontrar um espaço adequado para pegar então esse fogo. É um dom de Deus, mas precisa encontrar o lugar propício, pode passar, para que dê então resultado. Vamos pensar também em colunas da reforma. Quais são as principais colunas que sustentaram esse movimento na Alemanha de 517 ou mais de 500 anos atrás? Pode passar. Eu pensei em 4 colunas de uma imagem que você conhece bem, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, o MASP. E é uma obra de Niemeyer, a construção, e para quem passa ali direto, é interessante, porque é uma construção enorme, muito grande. Imagine o peso disso. E todo aquele peso, alguns andares ou alguns pisos, e simplesmente todo aquele peso colocado sobre apenas 4 colunas de concreto que estão lá, que são aquelas colunas em vermelho. E dessas 4 colunas eu quero destacar para você essas que estão aí. Porque foi sobre 4 colunas, igreja, que Lutero sustentou toda a defesa da sua fé na Escritura Sagrada. Para corrigir, ou pelo menos para reformar, toda aquela tradição teológica equivocada da sua igreja mãe, que era a Igreja Católica Romana, e ele não queria dividir a igreja, ele queria reformar a fé, reformar o ensino da igreja. Daí a palavra reforma, e por que protestante? Porque ele estava protestando a forma que a igreja estava sendo conduzida. E ele coloca então, o presbítero Josias, esses 4 pilares, essas 4 colunas, para sustentar o que é a igreja de Cristo. Ele fala somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras. Todo o peso da tradição cristã está sobre essas 4 colunas. Você não precisa de mais colunas. São essas que sustentam, de acordo com a teologia bíblica ou com a nossa Escritura Sagrada, são elas quem sustentam toda a história da igreja, toda a tradição da igreja. Posso passar? Pode passar, por favor? Então, o texto. Agora sim, abra comigo, Romanos, capítulo 4, versos 18 a 25. Romanos 4, versos 18 a 25. Você encontrou? Amém? Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, presta atenção. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido ou envelhecido, tendo ele quase 100 anos, e além disso, a esterilidade de sua esposa Sara. Verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé
se fortaleceu, dando glória a quem? A Deus, estando plenamente, ouça bem essa palavra, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida, Senhor, nós acabamos de ouvi-la e cremos, Senhor, que ela é fruto, ó Pai, dos Teus lábios, do Teu coração, para o nosso sustento espiritual. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê entendimento, humildade, fé e com esperança e alegria acolhemos a Tua santa palavra. Faze, ó Deus, com que ela, no poder do Teu Santo Espírito, nos alimente, nos corrija, nos exorte e nos fortaleça em fé para continuar, ó Pai, a nossa caminhada até o fim. Oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem, claro, a primeira coluna da sustentação da fé cristã, da tradição da igreja, é somente a fé. Não precisamos de mais nada quando o tema, irmãos e irmãs, igreja, ouça bem, nós não precisamos de mais nada quando o tema da salvação fala sobre esse elemento central da nossa tradição, que é a fé. Para falarmos de salvação, e a reforma protestante, e o tema central é a salvação em Cristo Jesus, então a primeira coluna é exatamente a fé. Somente a fé e mais nada. Somente a fé e mais nada. Por isso, eu vou chamar a sua atenção, um teólogo que a Alessandra conhece bem, aqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui quanto em casa, ouçam. Paul Tillich, também um alemão, ele vai dizer, né, que a fé é a preocupação última da condição humana. A fé é a preocupação última da condição humana. E o que ele quis dizer e o que ele quer dizer com isso? Que a fé, ela permeia toda a existência humana. Não existe fé apenas para você crer em Deus. Não existe fé apenas para você ter energia material, energia física para administrar a sua vida. Por isso ele vai dizer que a fé está presente em todo o nosso ser. Daí ele fala que a fé, né, é o estado de ser possuído pelo toque de Deus. E por que, Miriam, ele disse isso? Exatamente para nos corrigir nessa ideia muitas vezes popularesca de que a gente precisa de fé para ser religioso. Então ele diz, não, a fé está permeada em toda a nossa existência. E eu vou recorrer a alguns exemplos bíblicos que vocês conhecem para falar disso. Quando Lutero teve aquele encontro sobrenatural, um raio caiu muito próximo dele, sabe qual foi a preocupação última? Ou seja, naquele momento, Roberto, com 22 anos, um garoto. Sabe, Cleide, a preocupação de Lutero? E se eu morresse agora, como é que eu poderia me comparecer no tribunal de Deus? Porque jovem não espera morrer aos 22 anos. E quando ele se vê diante da morte, da possibilidade real da morte, qual é a preocupação última de Lutero? Qual foi a preocupação última de Lutero? O que eu vou dizer para Deus? Porque eu não estou preparado. Eu não tenho convicção de que eu sou salvo. Porque até então a instrução religiosa era, você precisa fazer por merecer ser salvo. E o que nos impede de ser salvo? O pecado, as coisas que nós fazemos. E quando a igreja e também a religião quer explorar isso, ela mostra sempre para aquilo que você ainda tem que fazer para merecer. E Lutero era, moralmente falando, de acordo com a sua biografia, um homem exemplar. Ele
se confessava todos os dias 3 horas por dia. Escute bem, igreja, todos os dias e 3 horas por dia. E às vezes saía do confessionário, andava 100 metros e voltava correndo para a igreja, para o confessionário, porque lembrava ainda de o mais profundo da sua alma que tinha um pequeno detalhe que ele esquecera de falar para o padre. Voltava correndo e ainda contava para o padre, pedindo para que fosse perdoado. Porque aquele contexto da igreja católica ou da igreja cristã era de que você precisava sempre fazer por merecer. E ele buscava fazer por merecer. E mesmo assim não se achava digno e não estava em condições, se morto, de comparecer ao tribunal de Deus. Qual é a sua preocupação última? Se perguntarmos para um jovem, aqui tem uns jovens, qual é a sua preocupação última, jovem? Veja a diferença 500 anos depois. A preocupação última de Lutero é: se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu. Eu não sei se eu vou queimar no inferno. A preocupação última do jovem, muitas vezes o jovem da igreja. Será que ele está preocupado se vai para o céu ou se vai para o inferno? Será que ele está preocupado mais com a vida de lá ou com a vida de cá? Por isso, irmãos e irmãs, esse tema parece um tema tão antigo, atrasado, porque 500 anos depois a preocupação da igreja evangélica não parece mais ser a vida celestial, mas sim a vida terrena e uma vida sempre cada vez mais abastada, prazerosa. Por isso Lutero incomoda-se com essa mensagem e a partir daquele encontro, ainda que usado por um raio, ele se vê diante do tribunal de Deus e entendia que precisava mudar a sua forma de buscar a Deus. Assim foi com Moisés, pensando nas referências bíblicas, foi um encontro extraordinário. Mudou a chave, virou a chave, mudando radicalmente a vida de Moisés. Assim foi com Raabe, assim foi com Rute, assim foi com Gideão, assim foi com Jeremias, assim foi com Ezequiel, assim foi com o centurião romano, assim foi com Saulo. Poderíamos citar tantos outros personagens, e assim também foi com Lutero. Em algum momento da sua vida, como diz então aquele teólogo Paul Tillich, a sua vida foi impactada pelo toque de Deus. Então, usando a linguagem da pedra, ou seja, em algum momento a faísca acendeu a chama do seu coração. E Lutero passa então a ter uma experiência pessoal e particular com Deus. Não mais uma experiência puramente religiosa, monástica, já que gostava tanto de ler e viver em mosteiro. Por isso, irmãos, talvez vocês estejam perguntando, e o que tem a ver, pastor, essa introdução com o tema proposto, somente a fé? Volte os seus olhos comigo para o texto, porque eu não quero me demorar. Lá, Romanos 4, verso 18. Num primeiro momento, fé é esperar contra a esperança. Fé é esperar contra a esperança. Então, verso 18, verso que já destaquei 2 vezes. Abraão esperando contra a esperança. Abraão esperando contra a esperança. É disso que se trata, igreja, presta atenção, essa coluna que sustenta a fé reformada. Porque somente pela fé? Porque a fé não precisa de nenhum auxílio. A fé não precisa ser auxiliada. Vou repetir, a fé não precisa de ajuda, e quais sejam a moral, a prática religiosa, a sua necessidade de ter uma vida íntegra, não, a fé não precisa de nenhum amuleto. Ouça bem, igreja, a fé não precisa de nenhum amuleto, você não é capaz de melhorar a sua fé. Por isso a fé é esperar contra a esperança. O que o senhor quer dizer, pastor, que a fé não precisa de amuleto e não precisa de nenhuma ajuda? Porque ela é o dom de Deus. E o que é dom de Deus é sempre perfeito.
completo e atende ao seu propósito. Então, pastor, o que é fé? Fé é aquela fagulha, usando a metáfora, o símbolo da pedra, é aquela fagulha, é o fogo do Espírito Santo que Deus sopra sobre o seu coração em algum momento, que você já viveu o seu, eu já vivi o meu, Moisés o dele, Saulo o dele, Ezequiel, Jeremias, Lutero, onde aquela fagulha que é o sopro do Espírito Santo sobre o seu coração e junta com o seu coração uma terra fértil, e ali você desperta para o mistério da presença de Deus na sua vida. E quando isso acontece, irmãos e irmãs, a chama foi acesa, amém? A chama foi acesa, ali a Bíblia diz o que é ter fé em Deus. E por isso, Paulo fala aqui, Sandra, que Abraão passou a esperar contra a esperança. O que isso significa, pastor? Ele dá a resposta no verso 19. Igreja, o que é esperar contra a esperança? Já que no 18 ele fala isso. Abraão esperando contra a esperança, não é uma contradição, pastor? A resposta é, sim, é uma contradição. E contradição em relação a quê? Verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o quê? O seu próprio corpo já amortecido, tendo ele já quase 100 anos. Então o primeiro elemento que ele coloca é, olha, a esperança humana é aquela, não, eu não posso ser pai aos 100 anos, a primeira condição, eu sou idoso, não tem mais condições. Isso é a capacidade humana de avaliar para se vai ter esperança ou não, expectativa ou não. Então ele avalia a sua vida, 100 anos de idade, idoso, e chega a essa conclusão, eu não posso ser pai. E a segunda coisa que ele coloca, além de tudo isso, de eu ser idoso, a minha esposa também idosa ainda é estéril. Por isso essa relação, Marcial, de contradição. Por que contradição? Porque Deus não espera que você seja capaz de crer. Porque a gente crê a partir do que? Das nossas capacidades, da nossa avaliação. E Deus sabe que a gente sempre falha nas nossas capacidades e também nas nossas avaliações. Por isso ele fala, Abraão creu contra a esperança, ele espera contra a esperança. Ou seja, não tenho nenhuma razão para esperar ser pai, porque sou idoso e a minha mulher também idosa e é estéril. Portanto, Deus, eu vou esperar onde? No Senhor. Amém? Por isso ele fala, somente a fé. Porque Abraão não poderia fazer absolutamente nada para ajudar a Deus a conceder a ele um filho. Talvez jovens, saudáveis, fisicamente falando, sim. Cuidado, hein, jovens. Porque pode ter filho facinho, facinho. Mas não era o caso de Abraão. Não era o caso. Idoso, 100 anos. Sua esposa, 75 ou 90, algumas traduções, e também estéril. Então isso é esperar contra a esperança, ou seja, eu não tenho nada, Deus, para te ajudar a ser pai. Não tem como eu ser pai. Não há esperança em mim, não há esperança no meu casamento, não há esperança com a minha esposa. Então eu vou esperar contra tudo isso. Portanto, eu vou esperar no Senhor. Por isso Lutero vai tomar posse desse texto e vai dizer nele, olha, é somente pela fé. Irmãos, somente pela fé. Essa é a primeira coluna da fé reformada. É a primeira coluna. Nós não podemos fazer absolutamente nada para ajudar a Deus nos salvar. Porque Ele faz tudo. E sabe como Ele começa? Riscando a fagulha do Espírito Santo no seu coração e misteriosamente pega fogo e você fala assim, eu aceito Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, amém? É assim. É assim. Um segundo momento, verso 21, fé é convicção antecipadora. E o que ela antecipa? Verso 21, diz assim, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos e irmãs, prestem atenção.
Essa mensagem é sobre a salvação da nossa alma. Essa mensagem não é como você vai ter uma vida física melhor, uma casa melhor, uma vida na terra melhor. Não. A mensagem da fé protestante é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A mensagem da reforma protestante, presbítero Josias, é aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, vai continuar vivendo. A nossa identidade é exatamente essa. Por isso aqui, quando ele fala da convicção, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, do que ele está falando? Que quando nós estivermos passando momentos difíceis na nossa caminhada até o final, ansiedade, dúvida, medo, é Deus quem administra a nossa fé, Marcial. E sabe como ele faz? Para a gente não perder a esperança e não desistir de ser crente, ele antecipa o que ele já fez em Cristo na cruz e na ressurreição, soprando no seu coração esperança, e ele renova. Por isso, irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e não é porque eu sou presbiteriano, não, é porque eu sou crente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, de aqueles que Deus salvou em Cristo, não perdem a salvação, amém? Não perdem a salvação. Viu, Roberto? Não perdem a salvação. Já discutimos esse texto e esse tema em algumas quartas-feiras na igreja. Porque quando você está próximo de achar que vai perder a salvação, porque você está ansioso, com medo, triste, numa crise de ansiedade, de autopequenação, ou seja, diminuindo cada vez mais e achando que você é o pior homem do mundo, a pior mulher do mundo, o crente mais inferior da sua igreja, é naquele momento que o Espírito Santo começa a trabalhar e antecipa o que já aconteceu em Cristo Jesus, o que? A sua morte e a sua ressurreição. Ele antecipa para dizer para você: olha, é isso que você vai experimentar no último dia, porque eu não desisto de você, amém? É isso. Por isso Abraão colocou essa palavra, aliás, Paulo escreve essa palavra, da convicção. E convicção no quê? Na sua capacidade, Miriam? Não. Convicção em quem? Em quem fez a promessa. Sabe por quê? Quem fez a promessa é Deus. E Ele já cumpriu essa promessa em Cristo Jesus. Quando Deus vê o quanto você é pequeno, que eu sou pequeno, o quanto nós ainda insistimos no pecado, antes do olhar dele chegar até nós, passa pela cruz. E quando o olhar de Deus passa pela cruz, ele já chega em você te perdoando. Você pode dizer glória a Deus? Amém? É isso aí. Não depende de você. Se o Espírito Santo soprou no seu coração essa fé, ela é somente ela que será capaz de, no último dia, fazer com que você ouça o chamado do Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Vamos terminar. Verso 22, se você fechou o texto, Romanos 4, verso 22, então diz: assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Fé, irmãos e irmãs, é imputação de justiça. O que é imputação de justiça? Vou dar um exemplo aqui bastante popular. Quando você chega numa repartição pública e só entra pessoas autorizadas, de repente com uma senha ou com algum tipo de cartão magnético, você não pode entrar naquela repartição. Então vai alguém ali, assina um documento, coloca para você uma tarja ali. Hoje é, né, Guilherme? Usando QR Code, antigamente. Na minha época era, como é que fala ali? O código de barras. Né? O código de barras é para os antigos, né? Hoje é QR Code, chega lá, ou tão digital, né? Aqui, facial, nos olhos, e por aí vai. Então, você chega naquela repartição pública, não está autorizado a entrar. Mas uma autoridade vai colocar sobre você, vai imputar sobre você, vai habilitar você a entrar naquele lugar que você não pode, sem aquela ajuda, não pode entrar.
Então, o que Paulo quer dizer nesse texto de Romanos 5, aliás, Romanos 4, no verso 22? Assim também isso, ou seja, a fé e essa convicção, isso foi imputado, Helvig, sobre Abraão, como o quê? Como justiça. Olha, Abraão, você mesmo não é capaz de me agradar, como ninguém o é. Mas eu vou imputar sobre você, eu vou colocar sobre você uma habilitação para que você seja então acolhido. Então você não é justo, mas você será justo. E como você será justo? Não por você mesmo, mas por causa da quê? Da justiça de Jesus. Abra comigo o texto de Gênesis, capítulo 22. Já estamos terminando. Gênesis, capítulo 22. Um exemplo citado por Romanos, que ajudou o apóstolo Paulo a explicar o que significa essa imputação de justiça que foi colocado sobre Abraão, antecipadamente, porque Cristo viria muito tempo mais tarde. Gênesis 22, você encontrou? A partir do verso de número 1, verso 1. Gênesis 22, verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a torre de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe vou mostrar. Verso 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz, no caso Isaque, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: pai. Ele respondeu: diga. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então respondeu, irmãos e irmãs, verso 8: o Senhor proverá. Amém, irmãos? O Senhor proverá. Não é o que Abraão foi capaz de fazer, mas é a convicção que Deus havia colocado no coração daquele homem, que o fez crer, Josias, que em algum momento, antes que pudesse sacrificar ao seu filho, em algum momento Deus traria provisão, como de fato trouxe. Por isso, Roberto, nos momentos mais difíceis da nossa vida, e aquele era um momento difícil, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo vai soprando em nosso coração, vai aumentando aquelas fagulhas da chama do Espírito Santo em nós, e começa a nos reanimar, a nos fortalecer, e dentro de nós mesmos vai antecipando aquilo que está reservado apenas para o final. Sabe o que está reservado para o final? Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Por isso, irmãos, quando Lutero diz, já estamos terminando, somente a fé, significa que ela não precisa mesmo de amuleto. Deus fez tudo, porque Ele muito te amou. Então, pastor, nós fomos salvos contra a nossa vontade? Não. Primeiro nos predestinou, e depois soprou no nosso coração, o fogo veio, mas no nosso coração, usando a linguagem figurada, tinha graveto e tinha capim seco e pegou fogo, amém? Por isso nós cremos em Jesus, por isso Ele é o nosso Salvador. E aqui termino. Por isso, irmãos e irmãs, nós estamos prontos a comparecer no tribunal de Deus. Porque quando lá chegarmos, não sei se agora ou daqui 10 anos, no meu caso daqui 150 anos, né? Porque viver é bom, mas estou preparado. Sabe por quê? Porque eu creio que é somente a fé. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.